Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar sendo reconduzido, à igreja de Candelária e ao setor 5. Estávamos na dependência do Senhor, estávamos esperando nele, na decisão do Senhor, e aprove a Deus que nós permanecêssemos aqui em 2023 para mais uma gestão. Eu agradeço a Deus, agradeço as orações, eu também estava orando, e Deus fez a nossa vontade, Dessa vez o Senhor fez a nossa vontade. Às vezes Deus não faz, Mateus? Mateus pensava outra coisa, o Senhor pensou outra, e hoje deu a bênção aí para o Ministério Público. E eu só não gostei porque Mateus vai viajar. Aí eu vou pedir a Deus que abra uma porta aqui para ele, no Ministério Público ou em outro lugar, melhor ainda. Deus pode, Muito bem. Sara parece que não gostou também não, porque vai ter que viajar, sair de perto dos pais. Mas está escrito, Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E assim Sara também pega esse versículo e toma para si, e deixará, pois, a mulher, seu pai e sua mãe, se unirá a seu marido, e serão ambos uma só carne. Mas é isso mesmo, Deus faz assim. Queridos, muito feliz então com a recondução. Foi ontem no Templo Central, como os irmãos sabem, foi anunciado, e aqui estamos dispostos, animados, motivados para trabalhar para Jesus, ganhar muitas almas, consolidar as ovelhas, pregar a sua palavra, cooperar com o Senhor, ou melhor, com a igreja, Deus nos ajudando, cooperando na obra do Senhor. A obra é dele, precisa de obreiros. Ele mesmo disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E aqui estamos, como ceifeiro, trabalhador, servo de Deus, disposto a continuar pegando no arado sem olhar para trás, A Bíblia diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno da obra, porque senão ele bota a obra a perder quando ele olha para trás. O arado, você está ali arando a terra, o boi na frente e o agricultor arando a terra, e se ele olhar para trás, então ele perde o rumo, pode até ferir o boi que está na frente, o arado vira, é um destroço. Mas graças a Deus que nós estamos segurando o arado e estamos dispostos a continuar, irmãos, lutando, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Queridos, e pedindo ao Senhor uma palavra para a igreja no dia de hoje, primeira quinta-feira, primeiro dia de doutrina do ano de 2023, o Senhor nos dá uma palavra intitulada Coisas Indispensáveis na Caminhada Cristã. Estamos começando uma caminhada, estamos começando um ano novo, 2023, tudo novo, tudo diferente, estamos nos adaptando ainda, então estamos assim como que dando um primeiro passo nessa nova jornada, nessa nova trajetória. E aí é uma viagem, é como se fosse uma viagem de 365 dias. E o que é que não pode faltar nessa viagem, na caminhada cristã? Algumas coisas nós não podemos deixar de ter, e Deus colocou no meu coração. Gostaria de falar-lhes nesta noite sobre isso, tomando como base Provérbios. Gostei muito do provérbio que Mateus leu, até anotei aqui para não esquecer: o cavalo se prepara para a batalha, Muito bem, e é tipo isso daí também, estamos nos preparando para uma batalha. Mas nós vamos agora a Provérbios 3 e 23, irmãos, 3 e 23, abra por favor a sua Bíblia comigo. Diz assim: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Amém? Vou repetir: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando começa uma caminhada, quando começa uma jornada, nós temos que ter muita confiança, nós temos que ter a confiança de vencedor, que vamos chegar ao dia 31 de dezembro de 2023, e vamos chegar inteiros, vamos chegar felizes, vamos chegar saudáveis, vamos chegar nos caminhos do Senhor. Quem almeja isso? Firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Ninguém vai se desviar, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ter perdas. Vamos crer nisso. Vai ser um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de vitória. Pode ser que venham dias difíceis, pode ser, mas no meio da tempestade o Senhor vai estar conosco,
e vai dizer ao mar: aquieta-te, mar, vento, para, e tudo vai ser feito bonança na nossa vida. Então precisamos ter essa confiança, precisamos estar firme para que andemos com confiança no nosso caminho, e não tropeçará o nosso pé. Quando levarmos nessa viagem algumas coisas indispensáveis. Pastor, que primeira coisa o senhor citaria para que a gente não perca o ano de 2023? Primeiro lugar, a presença de Deus. Diga comigo assim: Senhor, não me faças começar o ano novo sem a tua presença. Diga: eu quero mais da presença de Deus. Eu digo para mim mesmo: eu quero mais da presença de Deus. 2023 para mim, para minha casa e para esta igreja será o ano do avivamento espiritual. Amém? A igreja concorda comigo que a gente pode botar esse slogan para 2023, 2023, o ano do avivamento espiritual. Você concorda comigo? Está declarado então? Está aberto então, através desta mensagem, 2023, o ano do avivamento espiritual na minha vida, na sua vida, nesta igreja e na sua casa. Queridos, então a presença de Deus é de fundamental importância. Ora, vamos ler o Salmo 89, versículo 15. Salmo 89, 15, na nave da igreja. Quem achar primeiro, você fica de pé e pode ler bem forte. 89, 15, Salmos, por favor. Encontrou? Quem encontrou, leia. Olha aí o que ela leu: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Andaremos na luz da face do Senhor. A presença do Senhor em 2023, ela é imprescindível na nossa vida. Não podemos prescindir, não podemos deixar de lado, não podemos, ou seja, deixar de lado a presença do Senhor. É de fundamental importância. Por isso que eu digo: Senhor, que a tua presença esteja conosco. É importante a presença do companheiro, do esposo, do filho, tudo isso. Nota 10, eu não abdico também da presença da minha esposa, mas antes de não abdicar da presença dela, eu não abdico em primeiro lugar da presença do Senhor, porque estando o Senhor comigo, a minha esposa vai estar bem, o meu lar vai estar bem, o meu relacionamento familiar vai estar bem. E aqueles que são empresários aqui, que nós temos alguns irmãos empresários, é muito importante a presença, por exemplo, do seu gerente ou da sua gerente. É muito importante que tenha a presença dos seus clientes, porque se não tiver cliente, não tem negócio, não se faz negócio. Mas a presença de Deus é de fundamental importância. Sem ela não tem cliente, sem ela o gerente erra, a gerente erra, sem ela o funcionário adoece, sem ela há um acidente de trabalho, mas com a presença do Senhor haverá tempos de prosperidade na tua empresa. Queridos, vamos a outro versículo, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Lá no início da palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor, a respeito da presença do Senhor. Versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Vamos começar o ano assim, irmãos? Vamos começar o ano assim. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, igreja de Candelária, irmãos visitantes, ele será contigo. Receba em nome de Jesus, porque é profética essa palavra. Não te deixará, não te abandonará, não te desamparará, não temas, nem te espantes. Encha-se de força. Vamos começar essa pisada aqui, firme, como aquela atleta etíope, creio que é da Etiópia, que ganhou agora a São Silvestre. A menina com 22 anos de idade, ela começou numa pisada firme, preparadíssima, esguia, né? Magra, lá em espanhol se chama flaca,
Júlio, flaca, firme, e ela começou numa pisada firme. Quando ela estava ali, algumas, inclusive a brasileira, perto dela, eu me interessei porque eu fui atleta. Hoje a minha barriga já está um pouco a barriga pastoral, mas a minha barriga já foi barriga de atleta, viu, irmão? Eu tenho a honra de dizer que a minha barriga um dia já foi barriga de atleta. Então, a menina começa, 22 anos de idade, umas pisadas firmes, e ali você vê passos de vencedor, passo de vencedora. Ela, a companheira dela do país, que também estava ali, seguiu a mesma pisada dela, da Etiópia, se não estou equivocado, e a brasileira estava aqui e um grupo ali presente, mas ela começou avançando, e tomou distância. Chega um momento em que ela, vigilante ali, ela olha para trás de vez em quando para ver a concorrência, para ver quem vem atrás, mas o foco dela estava lá na frente. E na pisada que ela ia no começo, irmão, ela terminou e foi a campeã, foi a vencedora. Eu tenho a impressão que ela é temente a Deus, aquela moça, porque tem que ser, sabe, irmãos? E nós temos que entrar nessa caminhada em 2023 assim, Joabe. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espante. Cara de vencedor. Vencedor não está com cara de derrotado, nem pisada de derrotado. Tem que andar e tem que olhar para a meta, para frente, já visualizar a linha de chegada, porque Deus é conosco, Noilde. Em nome de Jesus, nós chegaremos em 31 de dezembro de 2023, de face erguida, nos caminhos do Senhor, firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Presença de Deus. E Moisés disse isso, sabe? Ele disse assim: Senhor, tudo bem, o Senhor está me chamando para tirar o povo do Egito, mas, meu Deus, não me tires deste lugar, se a tua presença não for comigo. Inicio essa gestão dizendo isso para o meu bom Deus, para o nosso bom Deus. Senhor, não me faças começar essa nova gestão sem a tua presença. Eu quero mais da presença do Senhor. Você quer mais da presença do Senhor? Receba mais de Deus, receba mais unção, receba poder de Deus na sua vida, para que você, quando ao final deste ano, você possa contabilizar as bênçãos de Deus. Queridos, outra coisa que nós precisamos, além da presença de Deus, é o preenchimento da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Efésios capítulo 5, vamos lá, Novo Testamento, Efésios capítulo 5, o que é que diz? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no versículo 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa caminhada nós vamos fazer isso, louvando, falando em salmos, primeiro, cheio do Espírito Santo, falando em salmos, salmodiando ao Senhor, fazer o que Mateus fez hoje aqui, chega aqui e glorifica a Deus, exalta a Ele, oferece a Deus uma gratidão, porque recebeu a bênção. Se ele fosse orgulhoso, ia dizer: não, foi porque eu estudei. Aí ele disse: não, foi Deus que me fez passar. Atribui a Deus, canta, agradece, louva ao Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja agradecido, tá bom? Cheio do Espírito Santo. Ora, quando na palavra do Senhor, nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 24, 49, que é que diz a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Se algum irmão encontrar primeiro, pode ler, mas eu já encontrei aqui. 24, 49, diz assim, olha só: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, promessa do Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa de serem cheios do Espírito Santo. E diz mais: e ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. Então, o Senhor Jesus sabia que a igreja precisaria avançar em crescimento. E ele disse para os discípulos: olhe, vocês não vão para outro lugar, fiquem pois em Jerusalém, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele havia falado sobre isso, ele havia falado que eles seriam cheios do Espírito Santo. Ele estava anunciando aqui Atos 2, ele estava anunciando aqui a inauguração oficial da igreja, ali no dia de Pentecostes. E ele disse assim: olha, não vão para outro lugar não, vocês fiquem em Jerusalém, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os irmãos ficaram, irmãos, estavam começando a obra, estava começando a igreja primitiva, e eles encararam aquilo ali muito a sério. Sabe o que eles faziam? Eles iam para o cenáculo orar, iam buscar a face do Senhor, segunda, terça, quarta, todos os dias. Será que é hoje que vamos ser batizados? Será que é hoje? Aí veio o dia de Pentecostes, e eles estavam ali, reunidos, e diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, que de repente, enquanto eles estavam ali, em unanimidade de espírito, e buscando a face do Senhor, de repente naquele cenáculo veio um vento veemente e impetuoso, e entrou ali, e eles foram cheios do Espírito Santo, e se viam sobre a cabeça deles línguas de fogo repartidas entre os irmãos, e eles glorificavam, exaltavam ao Senhor, transbordaram falando em novas línguas, que não era o idioma corrente deles, e alguns até falavam em outro idioma, e também falavam em língua dos anjos. E alguém olhava de fora e dizia assim: esse povo está cheio de mosto, ou seja, estão bêbados. E alguém dizia: não está cheio de mosto não estão bêbados não estão borrachos, lá em espanhol, não estão borrachos, estão cheios do Espírito Santo de Deus. É a promessa da descida do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Irmãos, nós não podemos prescindir da presença do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: Senhor, enche-me cada vez mais do teu Santo Espírito. Não deixa, Senhor, que o Espírito Santo esfrie na nossa vida. Aquele que falava em língua, continue falando. Aquele que profetizava, continue profetizando. Aquele que orava, continue orando. Aquele que jejuava, continue jejuando. Aquele que evangelizava, continue evangelizando. E se não está fazendo mais, seja sacudido pelo Espírito Santo de Deus. Seja sacudida pelo Espírito Santo de Deus, e receba uma porção mais do Espírito Santo de Deus. E aí ele será uma constante na sua vida em 2023. Oh, glória a Deus. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja primitiva estava começando, os discípulos, quando algum novo convertido aceitava Jesus como Salvador, a primeira pergunta que eles faziam era: você já foi cheio do Espírito Santo? Não, ainda não. Pois então, seja cheio do Espírito Santo. Jesus, quando mandou os seus discípulos, dizia: seja cheio do Espírito Santo. E ali em Pentecostes, todos os 120 que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos deixar de pregar essa doutrina, irmãos. A doutrina dos nossos fundadores, que dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vem para buscar a sua igreja. Temos que buscar. E para aqueles que buscam, recebe. Aqueles que buscam, encontram. Se buscarmos ao Senhor nos nossos congressos, nas nossas vigílias, olha, irmão, acabou o tempo aqui de congresso com mimimi, com mensagenzinha adocicada. Aqui vai ter congresso de senhoras, congresso de homens, congresso de jovens, palestrazinha para encher o tempo aqui. Acabou. É promessa do Espírito Santo de Deus, é batismo com o Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo de Deus, como no tempo antigo. Eu estou acostumado a fazer congresso de jovens, com vigília, com mensagens pentecostais, com o Senhor atuando, batizando com o Espírito Santo, congresso de senhora, congresso de homens. Vamos pedir: Senhor, manda pregadores, naquela época dos congressos, para que a gente tenha batismo com o Espírito Santo.
Vamos esperar só o Congresso? Absolutamente não. Vamos pedir ao Senhor, para que o Senhor faça como fez com a irmã Cátia aqui. Estava na praia caminhando, estava passando uns dias na casa de praia ali, acho que foi até janeiro ou fevereiro. Aí começou a caminhar na beira da praia, começou a olhar, contemplar a formosura do mar, olhando para o mar, e ali começou a glorificar a Deus. Viu aquele tamanho do mar tão grande e dando glória a Deus. Senhor, graças a Deus, olha que mar bonito, isso é criação de Deus. E quando começou a se alegrar, desceu sobre ela o Espírito Santo, e ela foi batizada e falou em línguas ali, aleluia. Nós precisamos disso, queridos, precisamos disso. Então vamos batalhar por isso, sermos cheios do Espírito Santo. Outra coisa, precisamos nessa jornada, coisa imprescindível na caminhada cristã, é a capacitação, é o preparo, em oração, na palavra, na vigília, nos jejuns, a capacitação, e Deus é quem nos capacita. Diga comigo assim: Senhor Deus, me capacita para este ano. Olha, Deus vai usar vasos aqui, vai usar pessoas, vai usar jovens como Wesley. Ele me chamou ali agora, pastor, tenho uma mensagem de Deus para você. Coisa linda, irmãos. Precisamos de ver isso mais na igreja, sabe, irmãos? Um jovem cheio do poder de Deus, jovem que busca, jovem que ora, jovem que vem para a vigília, que vem no ciclo de oração, jovem que evangeliza, irmãos, irmãs, homens, varões, crianças cheias do Espírito Santo de Deus, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Então essa capacitação quem dá é o pastor? Não, é Deus quem dá essa capacitação. 2 Coríntios capítulo 1, abra comigo por favor, versículo 21. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Quanto à capacitação, diz assim: mas o que é isso mesmo? Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o seu penhor do Espírito em nossos corações. Então é Ele quem nos capacita, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele vai nos capacitando, é Ele quem nos capacita. Agora vamos a 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e o 6, confirmando que é Deus quem capacita. Diz assim, no 5: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de nós mesmos. Ah não, estão atentos. A nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então é Deus quem nos capacita. Diga comigo então assim, igreja do Senhor aqui em Candelária, diga: Deus me capacita cada vez mais em 2023. Irmãos, Deus vai te levar a patamares maiores, você precisa se capacitar para isso. Deus vai te levar a posições mais elevadas, mas você tem que estar preparado para isso. Como é que Deus vai usar alguém em profecia se ele não se prepara para isso? Como é que Deus vai fazer com que pessoas passem em concurso, como Mateus passou, se não se capacita? Como é que Deus vai usar pregadores aqui neste lugar e desta congregação se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não se prepara, se a pessoa não ora? Tem que se capacitar. Agora tem que pedir essa capacitação ao Senhor. Senhor, ajuda-me nesse processo de capacitação. Eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que Tu vais fazer a Tua parte, Senhor. Tu vais abrir a minha mente para entender os mistérios da palavra. Tu vais abrir o meu entendimento. Tu vai me dar a direção para discernir a Tua palavra entre o correto e o que está errado. Aí sim, aí Deus faz, né, irmãos? Temos que estar preparados, temos que estar capacitados, sabendo que não somos nós totalmente, é Deus em nós. Agora me lembro daquele versículo que diz, irmão Isaías: Cristo em vós, esperança da glória. Então a capacitação é Cristo em nós, auxiliadora, não somos nós. Tudo bem, eu vou me esforçar, vou estudar, vou ler a palavra, vou meditar, vou me santificar, vou me preparar,
mas a capacitação, quem dá, diga, é Deus, é Ele quem nos capacita, bendito seja Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você está onde está hoje pela capacidade que Deus lhe deu. Eu estou onde estou hoje pela capacidade que Deus nos deu. Então, nada a nós, diga comigo, ao Senhor da glória, toda honra, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor que nos capacita. Irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos falar agora de um outro item que não podemos esquecer na mala para 2023. É imprescindível. Constância, perseverança. Foi o que aquela atleta teve, Chicão. Começou aqui na pisada e vai, talvez malhou muito na academia também, né? Preparou-se, capacitou-se, mas aí também teve a questão da constância. Teve um momento que subia a pista, teve um momento de ladeira, e teve um momento de descida também. A pista não era todo o tempo plana. E eu ouvindo o comentarista, ele dizia que, alguém perguntou, o que é mais difícil numa corrida de fundo? Que é aquela corrida que ela praticou ali, a São Silvestre, é uma corrida de fundo, não é uma corrida rápida. O que é mais difícil? É subir uma rampa, uma pista íngreme, ou descer? Aí a jovem que estava comentando, foi corredora também, e disse, a descida é tão difícil quanto a subida. Você pensava que era mais fácil, descendo? Né? Não, a descida, você tem que segurar os músculos da perna, você tem que, controlar a velocidade, você não pode sair correndo conforme a inclinação. Então aquele esforço que o atleta faz, é difícil também, mas ela foi constante, ela foi perseverante. Na hora que ela começou, que as concorrentes estavam perto, certamente deu vontade de desistir, né? Olha, eu vou perder para a brasileira que está aqui, ela está em casa, não é? Ela está aqui em casa, no Brasil, aqui tem torcida dela e tal, mas ela disse, não, eu vou ser constante, eu vou ser perseverante. Irmão, na caminhada para o céu, você tem que ser perseverante também. Muitos ficam para trás, muitos desistem do caminho, muitos ficam por aí, se embaraçam com as coisas da vida, mas nós não somos daqueles que nos embaraçamos. Nós somos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o galardão pertence a quem? A nós, dado por Deus, é Deus quem dá. E Gálatas, a igreja que estava em Gálatas não foi tão perseverante assim. Chamou a atenção de Paulo, e Paulo no capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele adverte aquela igreja, ele adverte aqueles irmãos, que muitos desistiram, muitos fracassaram, muitos mudaram rapidamente. Tem gente que é assim, né? Aceita Jesus, aí vai bem, daqui a pouco, muda rapidamente, assimila novas crenças, uma nova fé, uma nova doutrina, entre aspas, estou fazendo aqui aspas, né? Para aqueles que só me estão ouvindo depois. Então Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quanto à inconstância dos Gálatas e a não perseverança dos Gálatas, ele diz, maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, nesses últimos tempos, vai surgir cada evangelho aí, viu, irmãos? Cada vento de doutrina, e nós estamos vivendo tempos onde há facilidade de nós vermos as igrejas, né, por aí, as igrejas pentecostais, formas de adoração tão exóticas, muitas vezes, e a gente pode assimilar aquilo ali. Vigie, cuidado, cuidado com o que você está vendo, para que você não pense que, que legal, de repente a gente pode até implantá-la em Candelária. Não, irmãos, vamos ficar naquilo que nós aprendemos do Senhor, porque tem cada coisa aí. Eu vi um dançando na igreja, botou a mulher nas costas aqui e saiu rodar o piano no meio da igreja. Não sei se vocês já viram isso, mas tem, irmãos, sabe? Tem um que é a unção do jiu-jitsu. Se deita no chão assim, um cai, o outro cai por cima, dá um golpe no outro. A unção do jiu-jitsu. Já pensou, irmão? Tem cada coisa. Então, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tem gente muito fácil de ouvir uma palavra e dizer, é verdade. Aí na internet, os teleevangelistas inventam uma novidade, aí o povo diz, beleza, vamos aceitar isso daí.
o qual não é outro, mas alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado aquele que trouxer um outro evangelho. Vocês sabem que existe uma corrente por aí, dizendo o seguinte: vamos nos meter no meio dos evangélicos e vamos contagiar, vamos contaminar o meio evangélico. É uma máxima que existe, que diz o seguinte: se você não pode contra os seus inimigos, junte-se a ele e pegue-os nas suas fraquezas. O inimigo tem essa tática, né? Então, o que é que faz? Alguém se mete no meio dos evangélicos e traz do meio dos evangélicos uma outra doutrina, se mete no meio dos evangélicos ali, faz de conta que é e não é, e aí mete uma doutrina diferente, começa a falar uma outra coisa aí. Vocês já viram aí um cantor que deixou o evangelho por pouca coisa aí, casou-se não sei quantas vezes, recasou-se, enfim, uma vida devassa, uma vida que não convém aos cristãos, e agora pregando um novo evangelho, e muitos dando razão a ele. O pior é isso, existem alguns que ainda dão razão a ele. Então temos que ter cuidado. E alguns dizem assim: a Bíblia precisa ser revista, o conceito da Bíblia precisa ser reanalisado, porque foi escrita há quantos anos, temos que adequá-la à sociedade atual e mudar o que está escrito na palavra do Senhor, um outro evangelho. Aí Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pastor, mas um anjo? Sim. E Satanás não era um anjo? Por acaso? Ele era um anjo, e veio, né, justamente como inimigo da igreja, e estava querendo, e pregando um novo evangelho, o evangelho da insubmissão, o evangelho querendo ser igual a Deus, e Deus simplesmente o jogou do céu abaixo. Então, queridos, vamos ser constantes, não sermos como os Gálatas. Depois, outro ponto importante é o foco na missão, foco na vocação, foco no chamado. Temos que ter esse foco. Filipenses capítulo 3, versículo 14, por favor. Filipenses 3,14 diz assim, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, foco na missão. Agora, outra vez trago o exemplo da atleta. Pastor, você está falando de atletismo, mas Paulo também fala que a nossa caminhada cristã é como se fosse um atleta, uma competição de atletismo, e diz que a gente tem que correr para alcançar o que está na frente. Então, não estou pregando uma heresia. Olha, em Filipenses capítulo 3, 14, diz assim: prossigo para o alvo, né? Estamos falando de missão, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos chamados perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, manter o foco. Aquela corredora, ela mantinha o foco mental, aonde? Na linha de chegada. Ela não estava só preocupada em subir a rampa, não estava preocupada em descer a rampa. Tinha horas que ela passava e havia chamamentos na lateral da pista, alguns que gritavam, alguns que ovacionavam aquela jovem, ou a ovacionavam, aplaudiam, não é? E existia também, às vezes, uma banca cheia de água, havia uma mesa cheia de água, e ela certamente já sabia dos seus limites e da sua necessidade. Quando ela via que precisava tomar água, ela tomava. Quando ela não precisava tomar água, ela não tomava. Passava da banca de água, ia lá para frente, porque ela estava vislumbrando a linha de chegada. Ela não podia se embaraçar com aquilo ali. Ela estava focada na corrida, ela estava focada na missão. O que acontece muitas vezes com a vida do cristão é isso, irmãos, é que nós não estamos focados na nossa missão. O que é que Deus preparou para você em 2023? Qual é a missão que Deus tem preparado para você? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? É trabalhar com crianças? É cantar no sal da terra? É tocar a bateria? É pregar a palavra? É ser salvo?
Ora, que missão nobre ser salvo, né, irmãos? Tem missão maior? Não. Ser salvo em Cristo Jesus, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, focar na chegada. A nossa chegada, irmãos, não é aqui uma linha de chegada, uma faixa de chegada. A nossa chegada será lá no céu, quando o Senhor mesmo dirá a nós, a sua igreja, nos dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. E ali nos entregará galardões, coroa da vida, coroa da vitória, nos restituirá a árvore da vida e tantas outras coisas mais que está preparado no céu para nós. Então, foque na missão, foque na chegada de Jesus, foque na chegada lá no céu. Não se embarace com os negócios dessa vida. Os chamamentos vão acontecer, alguém vai te chamar para fazer qualquer coisa, alguém vai te chamar para se desviar do evangelho. Não vá, não aceite. Vem uma festa por aí, aí vai para a festa, toma uma cachaçada, esquece o evangelho, vai embora, perdeu-se no caminho. Vem um carnaval, vamos para o carnaval. Outro tempo aí passado, uma pessoa que era até um líder da igreja, não era daqui não, era lá do Planalto, um homem que pregava a palavra, casado, aí se desviou. Na medida que ele era intenso na palavra, foi intenso também lá no Carnatal. Aí se desviou, foi de cheio lá para o Carnatal, perdeu o foco da missão, perdeu o foco na vocação, perdeu o foco no chamado. Mas você é diferente. Diga comigo: eu sou diferente. Eu vou focar na missão, eu vou focar na chegada lá no céu, e se depender de mim e Deus comigo, diga: eu não vou me desviar, porque Deus vai me cobrir com o sangue de Jesus. Diga: Senhor, me cobre com o teu sangue e não me deixa desviar dos teus santos caminhos. Muito bem, queridos, Hebreus capítulo 3, estou caminhando para o final. Hebreus 3 e 1, por favor, folheie a Bíblia comigo aí. Hebreus 3 e 1, foco na missão. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha aí, somos participantes da vocação celestial. Nossa maior vocação, Eude, é a vocação celestial. É a vocação. Você é profissional de quê, Eude? Você trabalha com? Servidor público, uma vocação interessante, né? Interessante, servidor público. Outros têm vocação para ser fotógrafo, outros têm vocação para ser engenheiro, outros têm vocação para ser professor, outros têm vocação para ser dona de casa, não quer ser outra coisa, quer cuidar da casa, é uma grande vocação. Mas a nossa maior vocação é a vocação celestial, é de chegarmos lá no céu um dia, de entrarmos lá e dizer: graças a Deus que nós chegamos, graças a Deus que vencemos o mundo, graças a Deus que não nos desviamos. Outro ponto importante, imprescindível, é a vigilância. Jesus mesmo nos disse sobre a vigilância, falou várias vezes: vigiai, orai. A carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. A vigilância. Vou correr só um pouquinho para nós terminarmos já já. A humilhação diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos aprendermos com Cristo Jesus no seu estado de humilhação, que deixou o seu trono de glória e veio morrer como um homem pecador. A humilhação também. Guardar a língua, irmãos, guardar a língua do mal. Salmo 34, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e Ele sabe por quê. Salmo 34, versículo 13, diz assim: para os que estão aqui, para mim mesmo, e para aqueles que estão ouvindo, e aqueles que ainda vão ouvir, para 2023, guarde mais a sua língua do mal, guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Irmãos, o inimigo nesses últimos tempos tem usado pessoas para falar mal um dos outros. É terrível isso, né, irmãos? Fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal do professor de escola dominical, fica falando. E essa história de falar mal é terrível, porque quanto mais fala mal, parece que vem mais coisa para você falar.
O inimigo manda, né? Manda na cabeça da pessoa e entra numa questão de falatório. Então cele um compromisso com Deus e diga assim: Senhor, guarda a minha língua, me ajuda a não falar mal do meu irmão, a não falar mal da minha irmã. Olha, queridos, como diz a palavra do Senhor, no Salmo 34, versículo 13: guarda a tua língua, já citei e vou citar de novo: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra dita, toda palavra ociosa da nossa boca. E quando nós falamos mal de um irmão ou de alguém, são palavras ociosas. Apartar-se do mal também, Salmo 34, versículo 14: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Se alguém quiser guerrear contra você, você vai dizer: eu estou na paz, eu declarei paz. Não vá na onda do inimigo, vai querer tirar a tua paz. Lança uma cilada, lança uma palavra, um comportamento, alguma coisa para te tirar a paz. Pisa no teu pé, bate no teu carro, faz alguma coisa para lhe tirar a paz. 2023 vai ser um ano de paz na sua vida. Não permita que nada nem ninguém tire a sua paz. Eu, essa semana passada, juntei a família e nós fomos lá para Monte Alegre, ali pertinho. Para quem não sabe, tem um aeroporto ali perto de Monte Alegre, estrada de Bonfim, né? É Bonfim, né? Se liga, fica para dentro. Tem um aeroporto ali. Irmãos, aí eu digo: vou fazer um lazer com a família. Pronto, fui com a auxiliadora. Eu não pensei que não. Veio uma carreta na frente do meu carro assim, eu ia entrar numa rua. A carreta fez uma manobra, eu temi que ele ia bater na frente. O meu carro tem câmera de ré, mas eu não sei porquê, eu não olhei para a câmera de ré. Não é que eu bati de ré num outro carro para me tirar a paz. Aí eu desci, falei com o rapaz: olha, estou na paz. Já disse logo para ele: estou na paz, pode deixar que eu pago, fique tranquilo, anote meu telefone, tire uma foto da placa. Eu só não quero perder a paz no dia de hoje. Eu não quero perder tempo aqui, que eu tenho um compromisso agora com uma outra família, num lazer que eu vou fazer. O rapaz foi tão bacana que disse: está certo, vá na paz. Olha aí, queridos. Então, não me tirou a paz aquilo ali. Que você diga também no seu coração: nada nem ninguém vai me tirar a paz. O Jeová, aleluia, Shalom, Ele é a nossa paz. E em 2023, nada nem ninguém vai tirar a tua paz. Por último, faça votos ao Senhor. Estou encerrando mesmo, esse é o 10º. Faça um voto ao Senhor. Olha, irmãos, vamos ver Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O que é que diz? Não é esse. É sobre fazer um voto. Desculpe, eu errei a referência bíblica. Mas é Gênesis 28. Gênesis 28. Eu tinha lido a referência errada, essa é a correta. 28, 20 de Gênesis. A respeito de você fazer um voto ao Senhor. E Jacó votou um voto dizendo: Senhor Deus, se tu fores comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a minha casa, a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E Deus abençoou Jacó grandemente. Vocês sabem da história de Jacó. Deus foi misericordioso com ele, o abençoou, e ele erigiu uma coluna ali. Quando ele voltou, ele pagou o voto dele. Ele foi dizimista fiel. Ele constituiu Deus como o seu Senhor. E sabe, várias vezes da palavra do Senhor está escrito: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Jacó, ele elegeu Deus como o seu Senhor, e Deus o abençoou grandemente, e ele foi um dizimista fiel. Então o que eu quero dizer é questão de sabedoria, de fé, uma questão de você obedecer ao Senhor, questão de obediência, e uma questão de sabedoria. Deus te abençoará financeiramente, Deus vai te proteger. Ele pediu a bênção de proteção.
ele pediu a bênção da provisão, ele pediu a bênção da paz, coisas muito importantes, foi muito inteligente. Olha o que ele disse: Senhor, se tu fores comigo, presença de Deus, e me guardar nesta viagem, guarda, proteção, né? E me der pão para comer e vestido, alimento e vestido, olha só, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Então ele estaria voltando à casa dos seus pais depois. Todos nós um dia queremos voltar à casa do pai. Viajei para a Venezuela, mas de lá eu estava ligando para o meu pai, e o meu anelo era voltar um dia Natal. Passei 7 anos lá e tive a oportunidade de vir, creio que nesse tempo eu voltei uma vez, foi Cilia, uma vez aqui, eu fiquei mais lá, mas o meu anelo era chegar na casa do meu pai, e foi uma das coisas que ele pediu, e eu em paz voltar à casa do meu pai. Todas essas bênçãos Deus deu a Jacó, agora ele foi fiel no cumprimento daquilo. Então é questão de sabedoria. Ele elegeu Deus como Senhor, ele cuidou da casa de Deus, ele prometeu que ia cuidar da casa de Deus, e ele pagou os seus dízimos, ele devolveu os dízimos da casa do Senhor. Então, irmãos, vamos ser sábios, faça voto ao Senhor durante este ano: Senhor, tal coisa eu vou me meter num projeto, eu vou entrar num projeto, eu vou fazer alguma coisa. Agora, Senhor, se tu me abençoares, se tu fores comigo, se eu tiver paz, me dá a provisão, me dá a proteção, e isso acontecendo, Senhor, eu vou ser dizimista, eu vou pagar os meus dízimos, eu vou entregar os meus dízimos, e Deus vai te abençoar. Irmãos, tem muitos irmãos aqui que são dizimistas, mas tem uma quantidade que não é. Por quê? Não sei, talvez porque não assimilou a doutrina do dízimo, talvez porque não tenha condições ainda, mas experimente em 2023, fazer um voto ao Senhor, e Deus vai abençoar crente. Somos desafiados nesta noite para sermos dizimistas, é fazer um voto ao Senhor, e mesmo que não seja para entregar o dízimo. Pastor, eu já sou dizimista. Faça um voto ao Senhor: Senhor, se isso ou aquilo acontecer, eu vou pedir ao pastor Eliezer que faça um culto em ação de graça na minha casa, no meu condomínio, e eu levo os irmãos para lá, mas faça um voto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Esses são então os pontos, as coisas indispensáveis na caminhada cristã para 2022. Deus te guarde, Deus te abençoe. Fiquemos de pé, irmãos. Domingo nós teremos aqui o culto com o Defade, né, Cilia? Eu queria que você viesse aqui orar e convidar o povo de Deus para o culto do domingo. Sábado nós teremos aqui o quê? Círculo de oração de jovens e círculo de oração de crianças. Pastor, mas vai ter o resgate? Não tem problema, resgate vai para lá, e se você vai estar aqui, você vem e traga as suas crianças também, porque o círculo de oração vai estar acontecendo aqui. Domingo de manhã, a auxiliadora já vai dizer o que é, eu não quero dizer, porque ela vai dizer, e domingo à noite, o culto com as senhoras. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quantos foram alimentados nessa noite? Glória a Deus, que bom, não é? Foi um culto muito abençoado, e já me alegrei muito com a vitória de Mateus. Chorei, viu, Lanusa? Parece que ele era meu filho, porque a gente sabe, não é, irmãos, o desejo de um jovem crente de se manter fiel ao Senhor. Eu achei muito lindo ele dizer que era doido para casar com a menina. Pronto, as portas foram abertas. Que Deus continue abençoando, e graças a Deus por essa palavra. Queridos, domingo pela manhã teremos aqui a consagração. Irmã Francisca, onde está a irmã Francisca? Está ali. Irmã Francisca sempre é responsável para colocar aquela lista, né, dos itens. Vamos ter a consagração, logo a irmã Geneane dirige a consagração, logo após o café da manhã, para que a gente volte aqui para a escola bíblica dominical. E à noite, o primeiro culto com o departamento feminino do ano de 2023. E o que eu peço, como foi ensinado aqui nesta noite, é a presença do Senhor neste culto. Amém? Com certeza Ele vai estar conosco. Convido a todas as irmãs a estarmos aqui neste dia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo o que tu tens feito por nós. Te agradecemos por este primeiro culto, onde vamos sair daqui
alimentados, fortalecidos e encorajados a seguir adiante. Tome as nossas vidas nas tuas mãos, agora que vamos voltar para nossas casas. Acampa o teu anjo ao nosso redor, que possamos chegar em casa em segurança e em paz. Continue conosco, Deus, e desde já te pedimos pelo culto de domingo, que a tua presença seja marcante neste lugar. Leva-nos em paz, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e quero externar também a minha gratidão a todas as mensagens que recebemos, tanto no grupo como individual, não é? A receptividade da igreja, isso nos alegra, porque nós amamos vocês e ficamos muito felizes também. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus por tudo que ouvimos aqui. Curvem as vossas cabeças e vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, domingo tem escola dominical, viu? Não percam a escola dominical. Dá uma bênção. Recebam a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém.